Começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. Programa esse que você acompanha aí através da sua web TV ou você que está ouvindo através da web rádio Renovando Vidas. Queremos glorificar a Deus por esta oportunidade, por este canal de bênção via internet que nós temos juntamente com você. O nosso objetivo é levar a palavra do Senhor até a sua vida, alcançando o seu coração, sabendo que o Espírito Santo de Deus ministra e ministrará na sua vida, amém? Nós hoje teremos a oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor, uma palavra que nos traz um ensinamento, ensino esse para que possamos aprender a valorizar ainda mais aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, amém? E nós daremos início a esta palavra lendo a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Você que tem a oportunidade, acompanhe aí através da sua Bíblia. Você que não tem acesso à Bíblia neste momento, você vai acompanhar através da nossa leitura, amém? A Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amados, é dentro desta palavra que nós iremos ministrar o nosso texto de hoje. A Bíblia diz que nós precisamos viver sem avareza. Às vezes a gente fica ali avarento, preocupado em economizar, em guardar. Não que nós não devemos pensar no nosso amanhã, mas a Bíblia pede para que a nossa vida seja sem avareza, sem querer ter muito mais do que é necessário para a nossa vida. Este mesmo versículo de Hebreus 13:5 continua nos dizendo que nós precisamos nos contentar com aquilo que temos. O que é nos contentar com aquilo que temos? É estar contente. Estar contente com aquilo que você tem. Como diz o apóstolo Paulo, no muito ou no pouco, você vai estar contente. Você precisa aprender a estar contente quando você tem muito, quando você tem pouco. É assim que Deus pede para que sejamos satisfeitos, realizados, plenos com a nossa vida e com aquilo que temos. A Bíblia continua dizendo que nós precisamos ser felizes com aquilo que temos e que somos, porque de maneira alguma Deus nos deixará, de forma nenhuma Ele nos abandonará. Então não importa o momento que você esteja vivendo, seja ele financeiro, seja ele conjugal, familiar, pessoal, seja ele momento bom ou momento difícil, você precisa estar contente, porque a Bíblia nos garante que de maneira nenhuma, em hipótese alguma, em situação nenhuma, Deus te deixará. De forma nenhuma Ele te abandonará. Então, o que nos traz a certeza de felicidade é isso. É que independentemente do momento que estamos vivendo, Deus está conosco. Ele não nos abandona. O contentamento, ele traz para mim e para você um grande lucro. Estarmos contentes com a nossa vida, felizes, realizados, nos traz um grande lucro. O que é lucro? Uma recompensa. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. De fato, verdade, grande fonte de lucro é o contentamento. É estarmos contentes, realizados. No livro de Salmo, capítulo 37, versículo 16, a Bíblia também nos fala a respeito disso. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Nós precisamos entender que tem muito mais valor o pouco na mão de um homem e de uma mulher justo, do que as muitas riquezas nas mãos dos ímpios. Muito mais valor tem, muitas vezes, o pouco que você tem conseguido viver e sobreviver com a sua justiça, com o seu contentamento, do que o muito nas mãos daqueles que têm feito coisas erradas para conquistar o que têm,
para alcançar aquilo que deseja. Nós não sabemos o que as pessoas fazem para ter aquilo que têm. Por isso, nós precisamos entender que se aquilo que nós temos conquistado com justiça, seja muito ou seja pouco, tem grande valor, porque nós estamos conquistando com justiça. Nós precisamos estar contentes com a nossa renda. Esta também é uma forma de contentamento. Às vezes você trabalha, mas você vive insatisfeito com a sua renda. Não que você não possa ou não deva buscar melhorar, mas se o que você tem é isso, você precisa estar contente. Porque através do contentamento, através da satisfação, você vai conseguir produzir muito mais coisas com aquele valor que você recebe. Olha o que a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 14. Também alguns soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele, Jesus, lhes respondeu: a ninguém maltratais, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com o vosso salário, com aquilo que você ganha. Por que foi dada essa orientação a estes soldados? É claro, primeiramente porque é pecado maltratar os outros, ferir os outros, humilhar os outros. O outro conselho é que jamais seja dada denúncia falsa, que não haja mentiras, porque a mentira também traz uma grande consequência para a nossa vida. Mas o terceiro conselho foi esse: estai contente, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Porque Jesus sabe que aquele que trabalha insatisfeito não consegue produzir bem. Jesus sabe que aquele que trabalha achando que aquilo que vai receber é muito pouco, muitas vezes não porque o salário é pouco, mas porque você gasta mais do que você ganha. E por mais que você ganhe bem, você nunca vai estar satisfeito com o seu soldo, porque você gasta mais do que ganha. E isso traz para aqueles que gastam mais do que ganham ou que não estão satisfeitos com o seu salário, uma insatisfação e uma improdutividade. Você passa a não dar mais os frutos que você daria trabalhando satisfeito. Senhor, eu estou contente, como diz a sua palavra, eu estou satisfeito com o meu soldo. E aí então Deus vai te acrescentar muito mais. Deus vai te recompensar de outras formas. Agora, se você só murmura, se você só reclama, se você não faz nada para melhorar, mas você vive reclamando, insatisfeito, não produz no seu trabalho com alegria, porque você acha que o que você recebe não é suficiente para você viver, ou você não está sendo honrado da maneira com que você acha justo, você precisa fazer algo sim para mudar, mas estando feliz, satisfeito e fazendo o seu melhor, porque aí já é algo que você está fazendo. Trabalhando com amor, com dedicação, as pessoas vão ver o seu esforço e o próprio Deus vai te recompensar por isso. Amém? Nós também precisamos estar contentes na posição que nós estamos. Seja ela ministerial, seja ela no trabalho, seja ela na família, seja ela na sociedade, seja ela qual for a posição, nós precisamos estar contentes com a nossa posição. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas insatisfeitas com a posição, o lugar em que estão. Olham sempre para frente, para aqueles que estão à sua frente, como se ninguém mais pudesse estar numa posição acima de você. Se você olha assim, porque o nosso olhar não deve ser assim. O nosso olhar para a nossa posição deve ser como o olhar de Deus para a nossa posição. É único, independente se você é o funcionário ou se você é o patrão, independente se você é o líder ou se você é o liderado, você está naquela posição para cumprir aquilo que lhe foi proposto. Para Deus não há diferença, Deus olha para todos nós de forma igual. Só que muitas vezes nós olhamos de forma diferente e ficamos tentando alcançar posições maiores. É claro que se Deus falar para você, você vai alcançar uma outra posição, Ele vai te levar até lá. Só que se Deus estiver contigo, vai ser tudo muito fácil, muito tranquilo, com muita paz. Só que quando você tenta buscar isso com a sua própria força, com a vontade do teu coração, com aquela ganância que você tem de mudar de posição,
Talvez o que você receba seja frustrações, decepções, e aí vem a tristeza, o desânimo e a insatisfação em relação à sua posição. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 20 ao verso 24. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço foste comprado. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Amém? Esse texto é muito lindo. Ele nos mostra que independente da posição, independente do lugar, da situação em que estamos, nós estamos no Senhor, nós estamos em Cristo. Se você entende que você foi chamado e a sua posição é uma posição de escravo, de servo, entenda que você foi chamado por Cristo e que você é liberto através de Cristo. Mas você permanece naquela posição. É algo meio incoerente, mas é você fazendo algo, sabendo que é liberto em Cristo, mas faz algo para Cristo, naquela posição que você foi chamado. Em compensação, muitos se consideram livres, mas ainda assim precisam saber que são de Cristo, que tudo o que fazem é para Cristo. Nós precisamos também estar contentes, porque como nós lemos no texto, no início desta palavra, Deus prometeu não nos abandonar. E isso traz para nós uma grande satisfação, uma grande alegria. Independente da posição, se é de escravo, se é de senhor, se é de servo, não importa. Nós somos contentes, porque Cristo permanece conosco naquela posição. Ele não se afasta de nós porque estamos naquela posição, não, Ele permanece conosco, sendo ela qual for a posição que estamos vivendo. Agora a gente vai ver alguns, nós teríamos muitos exemplos, mas a gente vai citar alguns exemplos de contentamentos de homens, de mulheres da Bíblia, de pessoas que nos ensinam como sermos contentes, mesmo em situações adversas. A Bíblia nos dá o exemplo através da vida de Barzilai. Barzilai foi um homem que ajudou de forma especial o rei Davi. Barzilai fazia parte do povo de Gileade. E quando Davi estava sendo perseguido pelo seu filho, Absalão, Davi precisou fugir, sair da posição em que ele estava. E ele encontrou-se com este homem chamado Barzilai. Um homem que tinha muitas posses, que tinha uma condição boa financeira e que tinha um coração generoso. Barzilai acolheu ao rei Davi, deu a ele a proteção necessária para que Davi fosse protegido naquele momento. E em um determinado momento, como diz a Bíblia no livro de 2 Samuel, vamos ler juntos? A Bíblia diz no livro de 2 Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 33. 19, 33. A Bíblia diz que disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Barzilai já tinha protegido Davi e a tempestade já tinha passado. Porque assim, a tempestade vem, mas ela passa. E quando a tempestade passou, o rei Davi quis honrar este homem, quis abençoar este homem. E ele então pediu para que Barzilai atravessasse o rio juntamente com Davi, porque ali em Jerusalém, Davi iria sustentá-lo por toda a sua vida. Porém, Barzilai era um homem satisfeito com a sua posição. Ele era um homem que a Bíblia diz que ele já tinha 80 anos de vida.
E ele provavelmente era um homem que tinha uma boa visão. Ele não quis dar trabalho para o rei Davi. Ele não quis ser um peso na vida de Davi. Ele não quis cobrar do rei, mesmo sendo a ele proposto esta recompensa, ele não quis cobrar aquilo que ele havia feito.